Graça e paz, estamos aqui no canal Voz Divina e eu sou o pastor Otêncio Manuel Baera e já estamos no programa My Testimony e nós estamos aqui com o pastor Carlos Jacinto e quero pedir a você para se inscrever no canal, colocar o seu like e também não esqueça de partilhar o link do nosso canal e Deus te abençoe ricamente. Antes de começar o programa, gostaria de comentar um assunto que eu acompanhei nas redes sociais e muitas pessoas têm comentado muito sobre uma cantora gospel nigeriana de nome Osinachi, que perdeu a vida devido à violência doméstica, sofria durante anos e ela sendo alguém que servia a Deus e muitas pessoas estão comentando, eu fiquei muito tocado no assunto. E gostaria, antes de começar o programa, fazer um apelo. É lamentável o que eu estou a ouvir, estou a acompanhar nas redes sociais. As pessoas estão comentando como que uma mulher que servia a Deus podia passar todo esse tempo numa relação de abuso e ela não procurou ajuda muito cedo e as pessoas estão lamentando. E tem outras pessoas também que dizem que conhecia a história dela, mas nunca se pronunciaram. E eu gostaria de pedir a você, se conhece alguém que está numa relação que talvez é uma ameaça para a sua vida, seria bom que nós ajudemos o nosso próximo enquanto podemos fazer do que lamentar depois a pessoa perder a vida. Ajuda a sua família, ajuda a sua irmã, ajuda seu irmão se estiver num relacionamento que não é tão saudável, para evitarmos essas mortes. Por isso, vou pedir já ao pastor para orar sobre as famílias, né, no mundo geral, no mundo, em Moçambique, na África principalmente, nós sabemos que há muitas mulheres que passam essas situações de violência doméstica. Então, quero pedir ao pastor, antes de mais nada, fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre as pessoas que tenham força e também para repreender essas forças malignas, né, que atuam nas pessoas. Às vezes até são homens que sofrem violência doméstica. Então nós como crentes não podemos calar, temos que ser a voz. Por isso nós estamos aqui no canal Voz Divina, nós queremos trazer a voz de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele veio para nos aliviar daquilo que é a nossa bagagem, daquilo que é um peso. Então eu creio que violência doméstica é um peso também na sociedade, é uma coisa que afeta muito as famílias. Então, antes de mais nada, quero pedir ao pastor para fazer uma oração em relação a esse assunto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos, Senhor, pelas famílias. Amém. Pedimos que a Tua graça e misericórdia alcance as famílias. Amém. Senhor, Tu estás a favor das famílias. Aliás, em Abraão, abençoaste todas as famílias. Amém. E esta bênção foi confirmada com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, o qual morreu na cruz do Calvário, para que as famílias tivessem liberdade, tivessem paz, tivessem salvação, para que as famílias tivessem o gozo eterno. Amém. Pai, nos repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Amém. Todo espírito de violência, amém, todo espírito maligno que tem causado mortes, destruição. Amém. Pai, em nome de Jesus nós anulamos toda a força do mal, Senhor, e abençoamos essas famílias, Pai, para que em nome de Jesus Cristo possam viver a bênção do céu, possam, amém, experimentar uma comunhão profunda e genuína com o Criador. Em nome de Jesus oramos e abençoamos todas as famílias, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós já vamos iniciar a nossa entrevista e talvez para quem não conhece o pastor, nós já trabalhamos juntos, mas gostaria que o pastor se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, dizendo o seu nome, talvez falar da sua igreja e depois vamos entrar na nossa entrevista. Amém. Sim, eu chamo-me
Carlos Arthur Jacinto, sou pastor da Igreja Vida Eterna. É lá onde eu sirvo a Deus com a minha família e temos sido grandemente abençoados naquele lugar. Estou no ministério há 11 anos, ministério da pregação da Palavra de Deus, e dizer que é uma bênção servir a Jesus. E antes de tudo eu quero dizer o meu muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade que me deram de estar aqui para contar o meu testemunho. E quero também mandar um abraço a toda a equipe técnica. Deus abençoe ricamente em Cristo este programa e toda a equipe técnica que tem trabalhado arduamente para que tenhamos esta grande bênção de ver líderes contando seu testemunho. Na verdade, aqui na nossa cidade, isso é algo novo e é algo que vai abençoar muita gente. Amém. Por isso que eu estou aqui também para contar o meu testemunho, contar a minha experiência no ministério. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos que nos acompanham neste momento, a todos aqueles que têm acompanhado esse programa, a todos que têm assistido. Continuem acompanhando, porque este programa irá abençoar muito as vossas vidas. Amém. Pastor Lucas já começou com uma bênção, graças a Deus. E talvez, pastor, nos falar um pouco, já começou a dizer que está quase há 11 anos no ministério, mas nós queremos voltar um pouco para trás. Talvez, pastor, nos falar da sua origem, de onde vens, lá onde nasceu, sua família, um pouco. Sim, eu nasci no distrito de Angoche. Okay. E fui criado num lar cristão. Meus avós eram cristãos e cresci num bairro muito humilde, um dos bairros mais conhecidos lá em Angoche, o bairro do Ingur. E na altura, como disse, meus avós eram cristãos e eu, desde cedo, acompanhava eles na igreja, ia com eles, mas não tinha ainda noção, não sabia ainda das coisas, era muito novo e só seguia, mas não conhecia a Cristo. E vim conhecer a Cristo cá na cidade, cá em Nampula, em 2005. E eu me lembro que passei em frente de uma igreja e encontrei os irmãos a louvarem, e o louvor era tão contagiante, era tão linda a canção que eles cantavam, e eu não percebia nada da letra, mas aquele hino falou muito comigo. E quando eu cheguei em casa, eu decidi que tinha que me tornar cristão, eu tinha que seguir a Cristo. E passei a frequentar naquela igreja, fui muito bem recebido, me lembro. Os irmãos, na altura, me lembro de um jovem lá, era o líder da juventude. O nome, se não estou em erro, é Miguel Trigo, era o nosso líder. E ele foi uma peça muito importante para o meu crescimento, para a minha conversão. Okay. E eu agradeço a Deus pela vida dele. E talvez em poucas palavras, como podia descrever a sua vida antes de conhecer a Cristo? Como podia resumir a sua vida antes de conhecer a Cristo? Depois vamos saber depois da conversão, mas antes, como que era a sua vida? Bem, eu conheci a Jesus muito jovem. Ok. Me lembro que quando aceitei a Jesus, eu tinha 19 anos. Ok. E tive uma pequena experiência no mundo, não diria grande, porque o Senhor Jesus me resgatou muito cedo daquela vida. Mas, como o pastor sabe, qualquer pessoa que não tem Jesus vive uma vida miserável. Sim. E eu, na altura, jogava no ferroviário. Okay. Me lembro que às vezes nós tínhamos que comemorar nossas vitórias bebendo álcool. Sim. E às vezes fazendo coisas erradas.
Ok. E dou graças a Deus que esse processo não levou muito tempo, porque o Senhor, com a sua infinita misericórdia, me alcançou. A graça de Deus alcançou-me ainda cedo e eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus com 19 anos. E de lá para cá, eu só posso dizer que foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, porque antes de Cristo e depois de Cristo há uma diferença. Ok. Quando observo minha vida antes de Cristo, eu digo que eu não era feliz. Eu era uma pessoa que vivia como qualquer um que não tem Cristo. Ok. Vivia sem Deus no mundo, e vivia condenado e com medo de ir ao inferno, Ok. com medo da morte e tantas outras coisas. Mas o Senhor me alcançou e hoje eu digo que valeu a pena ter entregue a minha vida a Jesus. O que realmente levou o pastor, nesse caso, a buscar a Deus? O que diria que a coisa que mais te fez procurar a Deus, que talvez percebeu, disse que era uma pessoa infeliz. Sim. Não sei se foi uma das coisas, mas talvez dizer-nos o que realmente te fez procurar a Deus, dizer que chegar num dia e dizer eu preciso de buscar Deus. Bem, uma pergunta muito interessante. Sim. Bem, eu, diferente de muitas pessoas, não tive um convite para ir à igreja. Ok. Ninguém me convidou Sim. para ir à igreja. Como eu disse, eu era jogador ferroviário, jogava lá, estava na camada júnior Sim. e não me interessava assuntos de Deus. Deus, sim. Eu só queria viver o momento, queria estar ali com meus colegas, jogar e tudo mais. Mas chegou um momento onde eu comecei a perceber que sem Deus eu não era nada. E comecei a sentir um vazio no meu coração. Ok. Às vezes nós íamos lá, jogávamos, comemorávamos as vitórias e tudo mais. E chegava em casa e eu sentia que alguma coisa faltava. Alguma coisa faltava. Nós recorríamos ao álcool, mas percebíamos que alguma coisa ainda falta. Eu percebia que alguma coisa ainda faltava. Aquilo não conseguia preencher o meu coração. Sim. E como disse no princípio, eu passei uma vez em frente de uma igreja. A igreja onde eu aceitei a Jesus, onde eu servi. ouviu a música. Sim, eu vi ali. E naquele dia eu estava com os amigos. E por incrível que pareça, aquele dia, eu me lembro, era dia 22 de agosto de 2005. Eu ainda lembro do data. Eu me lembro da data. Ok. E nós saíamos do encontro onde estávamos a beber. Ok. E eu disse para os meus amigos, eu disse para eles, olha, acho que hoje é a última vez que eu coloco álcool na minha boca. Eu quero abandonar essa vida. Eu quero entregar-me a Deus, porque eu percebo que alguma coisa falta em mim. Sim. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele dia até hoje. Então aquela decisão foi importante, porque até aquela decisão tem me sustentado até hoje. Eu decidi naquele dia que tinha que entregar a minha vida a Jesus. Eu me lembro que aquilo foi numa terça-feira. No dia seguinte era quarta-feira. Naquela igreja Tinha oração. tinha oração. Era uma igreja que estava sempre em oração. Ok. Aliás, foi numa quarta. Sim. E na quinta-feira havia uma oração. Eu cheguei lá, eu pensei que havia culto. E um jovem me recebeu e disse que não, hoje não temos culto, mas na sexta-feira nós temos culto. Ok. Venha participar. E na sexta-feira eu fui e encontrei lá o pastor a pregar. E ele falava de coisas assim muito interessantes. Na pregação ele dizia que Jesus é tudo que nós precisamos. Ok. Que Jesus transforma o nosso coração. Jesus muda a nossa tristeza em alegria. Sim, sim. E eu disse, uau, é isso que eu preciso. Percebeu que estava a precisar disso mesmo. Sim. Ok. E quando ele fez o apelo, e eu levantei, ninguém convidou-me, eu Sim. percebi que eu precisava ir à frente e entregar a minha vida a Jesus. E eu me lembro que naquele dia eu fui lá, recebi a Jesus, recebi a oração e saí daquele lugar muito feliz. Eu percebi que é aquilo que eu precisava. Senti uma alegria profunda no meu coração. A mesma alegria que sinto até hoje. Jesus Cristo é a coisa mais maravilhosa que eu conheci na minha vida.
E gostaria de lhe colocar mais uma pergunta. Sim, sim. Quando entrou na igreja pela primeira vez, no primeiro dia, ouviu a palavra de Deus. E qual foi a parte principal ou a palavra que o pastor falou que mais te convenceu que Jesus era a pessoa certa para aliviar das suas problemas ou mudar a sua vida, que marcou a sua vida e decidiu no momento que preciso isso? Sim, eu não me lembro exatamente o texto em que ele leu. Ok. Na altura eu era novo, aliás, era a primeira vez que eu entrava na igreja, não conhecia os textos, não conhecia, não sabia de muita coisa. Sim. Não me lembro o texto que ele leu, mas eu lembro que na pregação ele dizia que Jesus é tudo que nós precisamos. Ok. Que Jesus é a coisa mais maravilhosa. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele passa a tomar conta de nós. Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita. E ele dizia o seguinte: as pessoas podem te rejeitar, podem jogar você no lixo, e podem tirar o seu valor, podem mostrar que você não vale muita coisa, mas saiba que você vale muito mais do que você pensa, porque Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para morrer por si, para morrer pela sua alma, para morrer no teu lugar. E esta morte te dá a vitória, esta morte te dá uma nova vida, esta morte te dá o perdão de Deus, te dá um novo lar, uma nova família. E aquilo marcou-me, porque, como eu disse no começo, nós íamos lá, procurávamos alegria, bebendo, festejando vitória, mas aquilo não preenchia o coração. E eu percebia que não era aquilo que eu precisava de outra coisa. E depois da sua conversão, qual foi a sua maior luta? Nós sabemos que muitas vezes quando nós nos convertemos, temos às vezes que largar amizades, às vezes temos que deixar hábitos, costumes. Na sua vida, ou, né, falando da sua própria pessoa, qual foi a maior luta depois de se converter? Nós sabemos que o homem velho às vezes sempre vai lutar com um novo homem. Estava aí a tentar viver uma nova vida, mas creio que houve uma luta. Então, qual foi essa luta e como que conseguiu talvez superar? Sim, depois que eu me converti, eu me lembro que eu tive pressão. Pressão do grupo. Nós chamamos de pressão do grupo. O grupo com quem eu frequentava, os bares e os meus colegas na altura do ferroviário, lá no ferroviário, eles pressionavam-me. Tipo, mas Carlos, isso de igreja já está ultrapassado, você é muito jovem, esquece lá a igreja. Nós temos que viver a vida, temos que curtir. E você não pode deixar de jogar conosco para ir, porque às vezes os jogos aconteciam nos finais de semana, sábado, domingo. E quando os jogos acontecessem, por exemplo, no domingo, eu pedia para não participar dos jogos. Eu dizia, não, eu tenho que ir à igreja. E eu sofri muita pressão por causa disso. Não, você agora transformou-se num padre, você agora é um matreco, você já não é mais aquela pessoa que nós conhecemos. E às vezes dava vontade mesmo de recuar. Mas eu agradeço a Deus porque tive um apoio. O irmão que eu mencionei, ele deu-me um apoio incondicional. Ele ajudou-me bastante. E ele ajudou-me bastante porque ele sempre me dava força, não volte. E ele sempre citava um versículo que Jesus mencionou. Que olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, ele dizia sempre a mim, Carlos, você não pode desistir, você já está em Cristo, vá à frente. E isso ajudou-me bastante. E ajudou-me bastante porque foi através disso que eu ganhei força e não recuei. Agora, não tive muitas lutas em casa, meus pais me apoiaram. Meus avós, eu me lembro quando dei a notícia ao meu avô que vovô, eu já sou cristão, entreguei a minha vida a Jesus, ele ficou muito satisfeito, ele ficou muito feliz. Mas na altura que jogava futebol, né? Futebol. Tenho conhecimento que teu pai é treinador. Parece que até agora ele é treinador.
E, naturalmente, como pai, eu não sei como ele recebeu a notícia quando decidiu deixar de jogar. Não era sonho dele para talvez um dia ser um treinador ou jogar para Real Madrid. Então, quando decidiu largar a carreira de futebol, como que o seu pai, como coach, recebeu essa informação? Eu penso que não foi muito agradável para ele. Ok. Mas como pai ele teve que aceitar. Por que eu digo isso? Sim. Porque eu era um dos melhores jogadores do Ferroviário na altura. Ok. Era um dos melhores da nossa equipe. Sim. E todos acreditavam que eu tinha um futuro brilhante no futebol. Inclusive meu pai. Eu penso que ele acreditava nisso. Ok. E eu me dedicava muito. Eu não faltava nos treinos. Eu tinha que conciliar treino, escola. E graças a Deus conseguia conciliar as duas coisas. Sim. E quando chegou ao meu pai a notícia de que eu não jogaria mais no Ferroviário, Sim. eu penso que em parte foi um choque para ele, porque ele esperava que o filho brilhasse como ele brilhou. Sim. Porque meu pai foi um dos grandes jogadores nesse país. Sim. Ele fez nome através do futebol. Muitos o conhecem. Sim. Podes dizer o nome, talvez já quem não conhece. Sim, meu pai chama-se Arthur Marcassar. No mundo futebolístico é muito mais conhecido como Turito e ele foi um grande jogador. Sim. E eu acho que ele sonhava, ele projetava-me como um grande jogador, tal como ele foi. Sim, sim. Mas ele não se opôs à minha decisão. Ok. Porque eu continuei a ir à escola, apesar Sim. de estar a frequentar a igreja, não Sim. parei de ir à escola. Ok. E não parei de ser um bom filho. Sim, sim. Então, isso também pesou no coração dele, né? Por isso que ele deixava-me ir à igreja e tudo mais. E respeitou a minha decisão. Agora, de um jogador de futebol, depois se tornou pastor. Como que aconteceu isso? Podemos explicar? Bem, eu quando conheci a Jesus, as pessoas que me ensinaram, que me discipularam, ensinaram-me que Jesus não nos recebia pela metade, não nos queria pela metade, queria-nos por inteiro, nós tínhamos que nos entregar totalmente. Era esse o ensino que eu recebia. Sim. E eu tinha que me dedicar à causa do reino de Deus, Sim. à causa de Cristo. E eu acatei aquele ensino e eu passei a me dedicar, e eu me dedicava muito na igreja. Me lembro que tinha muitos jovens no meu grupo, na altura, na nossa congregação. Sim. Eu considero aquela geração como uma geração de ouro, porque eu tive a graça de conhecer a Jesus e conviver com aqueles irmãos, porque eram irmãos que buscavam a Deus. Eram fervorosos. E eles serviam a Deus com fervor, eles se entregavam. E eu me lembro que nós tínhamos sempre campanhas de oração, de jejum, de evangelismo. E eu fui me entregando, até que houve a necessidade de se consagrar diáconos na nossa igreja. E me lembro que o nosso pastor, na altura, conversou comigo e disse: olha, Carlos, eu quero que você passe a ser diácono na igreja. Sim. E ele consagrou-me como diácono e eu passei a servir, continuo a servir com muito zelo. Sim. E de repente nós tínhamos uma congregação em Monapo e houve alguns problemas e o pastor que estava lá foi afastado. Sim. E o nosso pastor conversou comigo. Sim. E disse que eu tinha que ir assumir aquela igreja. Na altura eu era muito jovem, tinha apenas 22 anos. 22 anos? 22 anos, era muito inexperiente. E saí para ir cumprir a obra missionária, cumprir o chamado de Deus. E lá fui com minha família e passamos a servir a Deus naquela igreja. Sim. E foi assim que eu passei a ser pastor. E qual foi o maior obstáculo, ou desafio, podemos dizer, de sendo um pastor jovem de 22 anos, já largou a carreira de futebol, agora já é pastor com 22 anos, já era casado? Já era casado e agora está em frente de uma igreja, casado, jovem, e creio que houve desafios. Então, qual foi o maior
desafio neste momento? Na altura, como eu disse, era muito jovem. Sim, Era muito jovem, mas tinha muita vontade de servir a Deus. ok. Sabia das dificuldades. Uma das palavras que meu pastor, em conversa, ele disse assim para mim: olha, Carlos, você vai a Monaco, mas a igreja não dá salário. Não dá salário, a igreja não tem condições de pagar um salário bom para si. Sim, Mas nós vamos ajudar no que pudermos. ok. Você vai. E ele perguntou se eu aceitava ir naquelas condições. Eu disse: pastor, não tem problema. Sim. Se for pela causa do reino de Deus, eu vou. Sim, E tendo lá chegado, eu percebi que realmente no terreno a coisa era muito pesada. era diferente. Era do diferente. que sonhamos. Mas eu honrei minha palavra. Eu havia dito um sim para meu Ok. pastor. Sim, Mesmo encontrando lá dificuldades, eu encontrei uma igreja vazia, uma igreja que não tinha membros, estava abandonada, praticamente fechada. ok. E eu me lembro que os primeiros cultos participava eu e minha esposa. Sim, Só depois, mais tarde, é que o Vieram Senhor foi pessoas. salvando pessoas. Mas nesse período, lembro-me que passávamos muitas dificuldades financeiras, sim, faltava um pouco de tudo. E um dos grandes suportes para mim naquela altura foi a minha sogra. ok. Minha esposa conversou com ela: olha, mãe, nós estamos aqui a dirigir uma igreja, mas meu marido, por enquanto, não tem um salário. Sim. E a situação é muito pesada e tudo mais. Nós às vezes precisamos de algum valor para aquilo. Os irmãos, o nosso pastor tem enviado algum valorzinho, mas é muito pouco. Sim. E ela contou aquilo para a mãe, e a mãe disse: ok. A mãe não era cristã, a minha Sim. falecida sogra não era cristã, mas ela entendeu que precisava fazer alguma coisa, e eu entendi que Deus tocou o coração dela. Ela foi uma das pessoas que nos apoiou bastante. Apoiou-nos. Ela mandava sempre um valor, mas tivemos muitas dificuldades. Ok. Houve um momento em que minha esposa conversava comigo que: olha, temos que voltar, Sim, não sim. está fácil. Eu dizia para ela: não, é assim que Jesus ensinou, nós temos que ir à frente. Sim. E louvo a Deus pela vida dela. Ela chegou uma fase onde ela também passou a me dar força, Ok. onde eu sentia o peso da obra. Eu dizia para ela que: olha, está muito difícil. Ela dizia: amor, você disse um sim para Jesus, você disse um sim para o nosso pastor, e nós temos que ir à frente. E temos que honrar nossa palavra, temos que honrar nossos líderes, Sim. e temos que honrar a nossa igreja. Chegou, talvez, um dia, pensou em voltar para trás, voltar a jogar futebol ou voltar à vida que tinha antes de Cristo? Alguma vez se arrependeu de ter sido cristão ou principalmente de servir a Deus? Eu penso que isso acontece na vida de muitos cristãos. Ok. Isso acontece no momento da nossa fraqueza. Sim. No momento da nossa fraqueza, é comum ver um cristão a pensar em desistir, em pensar em voltar. Sim. E eu não sou diferente dos outros. Sim. Já houve esses momentos na minha vida onde eu pensava assim, tipo, se calhar se eu ainda continuasse a jogar, eu ganharia Ou mais talvez dinheiro. estaria mais rico. Porque eu estava projetado na altura, havia uma projeção do clube, eu e alguns colegas, de passarmos da equipe júnior para Sim. a equipe principal, sênior. Ok. E alguns dos meus colegas acabaram subindo mesmo Ok. para sênior e assinaram um contrato. Sim. E eu às vezes encontrava Encontrava com eles com na eles na rua. e me contavam que: olha, Carlos, valeu, agora já assinei contrato, estou a ganhar muito dinheiro. E se tu estivesses lá, eu penso que tu também estarias, também ganharias o mesmo valor ou ganharias mais, porque tu eras bom. Carlos, não sei por que você tomou essa decisão. Eu penso que não foi boa a tua decisão. E aquelas palavras às vezes influenciavam o meu sentimento, influenciavam o meu coração. Ok. Mas eu percebia que não, eu disse um sim. Um sim para Jesus. Agora, nós estamos quase para terminar o programa. Se for para dizer deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o programa, como o seu testemunho da conversão, qual seria a mensagem que podia deixar para as pessoas? O que eu quero dizer nesse momento é que Jesus Cristo,
ele veio a este mundo. Há 2000 anos atrás, ele pisou esta terra. E a obra de Jesus na cruz não foi vã. Ok. Hoje, por todo o mundo, assiste-se pessoas ou vê-se pessoas sendo salvas. Amém. E Jesus não apenas nos chamou para servirmos, Sim. mas também nos chamou para participarmos Ok. da sua glória. Sim. As pessoas dizem é duro ser cristão. Acredito que há momentos que é duro, mas no cristianismo nós temos mais coisas boas que ruins. Sim. No cristianismo nós somos edificados, somos transformados. Sim. E vivemos a alegria do Espírito Santo, vivemos uma paz que dinheiro não compra. Ok. E Jesus disse que a paz que eu vos dou Não é aquele que o não mundo é a paz que o mundo dá, Sim. é uma paz verdadeira, genuína. Então, eu quero apelar nesse momento a todos que me ouvem, não desistam do vosso chamado, não desistam da vossa vocação. Porque Jesus Cristo foi claro em afirmar que aquele que o serve aqui Sim. será honrado, será abençoado, terá 100 vezes mais e no fim terá a vida eterna. E essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus recompensa aqueles que tomam decisão de segui-lo e tomam a decisão de viver para a sua glória. Então, não desista, meu irmão. Continue nessa fé. Continue crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Então, eu quero agradecer o pastor agora pela presença aqui no programa e dizer também para o irmão ou a pessoa que está assistindo o programa, se talvez você também já fez como ele disse, que ele bebia porque procurava paz, mas mesmo se enchendo de álcool não conseguiu encontrar a paz. Então, Jesus Cristo é a única solução que pode aliviar a sua alma e esta é a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão assistindo o programa. Vamos correr, vamos buscar a Cristo porque Ele é o único que pode salvar as nossas almas. E Pastor Carlos, foi um prazer estar contigo aqui no programa. Creio que tinha muitas coisas para dizer. Talvez no outro tempo nós vamos criar outro momento para o pastor voltar talvez a dar uma pregação, dar uma palavra às pessoas aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então, chegamos ao fim do nosso programa My Testimony. Eu sou o pastor Hortêncio Baera e não esqueça de subscrever-se no canal e também coloca seu like na nossa página e também não esqueça de partilhar e também vamos continuar a orar e pedimos as orações para que o nosso canal possa crescer. Deus abençoe vocês ricamente. Até a próxima edição.